Isso acontece quando você para de correr atrás e vai te chocar. 6 lições estoicas. Você já conseguiu exatamente o que queria e mesmo assim sentiu um vazio que não sabia explicar? Você lutou, se dedicou, fez tudo certo e quando finalmente chegou lá, algo dentro de você sussurrou: era isso? Esse momento é mais comum do que qualquer pessoa admite, e os estoicos sabiam exatamente por que ele acontece. Existe um padrão silencioso que governa a vida da maioria das pessoas. Elas perseguem aprovação, relacionamentos, cargos e reconhecimento com uma intensidade que parece força, mas que na verdade é desespero disfarçado. E o problema não está no que elas perseguem. O problema está no motivo que as faz correr. Marco Aurélio governou o maior império do mundo conhecido, enfrentou guerras, pragas e traições, e ainda assim dedicava suas madrugadas a escrever para si mesmo, não para ser lido, não para ser admirado, mas para não se perder. Ele sabia que a maior batalha não acontecia nos campos de guerra. Acontecia dentro da mente de cada pessoa que confundia desejo com necessidade. Sêneca disse algo que poucos têm coragem de aceitar. A maioria dos homens não vive. Apenas adia a vida enquanto espera que algo externo os complete. Essa frase não é uma crítica, é um diagnóstico. E talvez seja o seu. Neste vídeo, você vai descobrir 6 lições estoicas que a maioria dos canais nunca tocou. Não são conselhos sobre paciência ou resiliência. São verdades que vão reorganizar a forma como você enxerga o que quer, o que persegue e quem você acredita que é. Algumas vão incomodar. E é exatamente aí que está o valor delas. Você não quer o que pensa que quer. Pensa em algo que você deseja intensamente agora. Pode ser uma pessoa, um cargo, um reconhecimento, uma resposta que ainda não veio. Agora responda com honestidade. Você quer aquilo? Ou você quer o que acredita que aquilo vai te fazer sentir? Epicteto nasceu escravo. Não tinha nome próprio. Não tinha liberdade de movimento. Não tinha nada que o mundo considera essencial para uma vida digna. E foi exatamente nessa condição que ele desenvolveu a compreensão mais radical sobre o desejo humano que a filosofia ocidental já produziu. Ele escreveu no Enchiridion, capítulo 1, que os homens não são perturbados pelas coisas em si, mas pelas opiniões que constroem sobre elas. Isso parece simples até você entender o que realmente significa. Quando você diz que quer uma pessoa específica, o que você está dizendo de verdade é que acredita que essa pessoa representa algo que falta em você. Segurança. Valor. Prova de que você é desejável. O objeto do desejo nunca é o objeto real, é sempre um símbolo. E perseguir um símbolo com a intensidade de uma necessidade real é o caminho mais rápido para o esgotamento emocional. A psicologia moderna chama isso de dissonância cognitiva. Você age como se precisasse de algo que, racionalmente, sabe que não vai resolver o problema de fundo. Os estoicos chamavam de confusão entre o preferível e o necessário. Preferências são saudáveis. Necessidades disfarçadas de preferências destroem a clareza mental. Epicteto ia além. Ele dizia que o sofrimento não vem da ausência do que desejamos, mas do significado que atribuímos a essa ausência. Você não sofre porque a pessoa não respondeu. Você sofre porque decidiu, em algum momento, que a resposta dela tinha o poder de definir quem você é. Essa é a armadilha. E a saída não está em conseguir o que você quer. Está em questionar com brutalidade o que o desejo está realmente pedindo. O custo invisível da vitória errada. Existe um tipo de derrota que ninguém fala porque ela vem disfarçada de conquista. Você consegue o emprego, a pessoa, o reconhecimento, e nos primeiros dias tudo parece exatamente como você imaginou. Depois algo muda. A euforia diminui, a realidade se instala, e você percebe que o que conquistou não era o que você precisava. Esse momento tem um nome na filosofia estoica, e Marco Aurélio o descreveu com uma precisão que choca até hoje. Nas Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 1, ele escreve para si mesmo algo que nenhum imperador deveria precisar escrever, que ao acordar, deve lembrar que vai encontrar pessoas intrometidas
ingratas, arrogantes, e que mesmo assim não deve deixar que isso corroa sua disposição interna. Ele não estava falando sobre tolerância. Estava descrevendo o custo de ter conquistado um trono que nunca pediu e que, por si só, não o completava. A neurociência chama o fenômeno de adaptação hedônica. O cérebro humano é biologicamente programado para normalizar qualquer conquista. O que hoje parece extraordinário, amanhã se torna o novo ponto de partida. E então a corrida recomeça, agora em direção a algo maior, mais intenso, mais urgente. Não porque você cresceu, mas porque o vazio não foi preenchido pela vitória anterior. Marco Aurélio governou por quase 2 décadas o maior poder político do mundo antigo e passou esse tempo todo escrevendo sobre humildade, sobre o peso das coisas que não controlamos, sobre a futilidade de buscar validação no que o cargo representava. Ele sabia, com clareza dolorosa, que a vitória externa não resolve a questão interna. O custo invisível da vitória errada não é o arrependimento. É o tempo. É a energia que você investiu em conquistar algo que não era seu por dentro, enquanto o que realmente importava ficava sem atenção. E esse custo, diferente de uma derrota comum, raramente é reconhecido, porque do lado de fora, tudo parece um sucesso. O tempo que você gasta esperando é o que você não tem. Quanto tempo da sua vida você já gastou esperando que algo externo mudasse para que você pudesse começar a viver de verdade? Esperando a resposta certa, a oportunidade certa, o momento certo, a pessoa certa. Sêneca tinha um nome para esse estado. Ele chamava de adiamento da vida, e dizia que era a forma mais silenciosa e mais aceita de desperdiçar a única coisa que ninguém pode devolver. Na carta a Lucílio, carta 1, Sêneca abre com uma frase que deveria ser lida em voz alta por qualquer pessoa que já se pegou vivendo no modo condicional. Ele escreve que o tempo nos escapa pelas mãos, enquanto planejamos usar bem o futuro. Não é uma metáfora poética, é uma observação clínica sobre o comportamento humano. Pessoas inteligentes, capazes e conscientes passam anos inteiros em espera, como se a vida tivesse uma sala de embarque e o voo certo estivesse prestes a ser anunciado. A psicologia comportamental identificou esse padrão como adiamento por antecipação. O cérebro cria uma versão futura idealizada da realidade e passa a tratar o presente como um período de transição, como algo provisório que não merece investimento total. O problema é que o presente nunca para de ser presente, e cada dia vivido em espera é um dia que não volta. Sêneca não estava pregando urgência no sentido moderno, aquela ansiedade produtiva que transforma cada segundo em obrigação. Ele estava dizendo algo mais preciso e mais incômodo, que a espera ansiosa não é uma pausa na vida. É a vida sendo consumida sem que você perceba. Cada hora dedicada a monitorar o que ainda não chegou é uma hora roubada do que já existe. O que você está esperando agora para agir? Que alguém te escolha? Que o mercado melhore? Que você se sinta pronto? Sêneca responderia que a prontidão não é um estado que se alcança esperando. É uma decisão que se toma no único momento em que qualquer decisão pode ser tomada, que é agora. O giro narrativo. A revelação que muda a direção do vídeo. Você chegou até aqui pensando que este vídeo era sobre como conseguir o que quer. Sobre como parar de correr atrás e fazer as coisas certas para que o que você deseja venha até você. Mas preciso ser honesto agora, porque é aqui que a maioria dos vídeos sobre estoicismo mente por omissão. Este vídeo não é sobre como conseguir, é sobre por que você ainda acredita que precisa. Tudo que foi dito até agora, sobre o desejo que esconde uma necessidade, sobre o custo da vitória errada, sobre o tempo gasto em espera, aponta para uma única direção, não para uma técnica, não para uma estratégia, para uma pergunta que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando responder com honestidade. Quem você seria se ninguém estivesse olhando? Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto viveram em contextos radicalmente diferentes. Um era imperador, o outro era um dos homens mais ricos de Roma, e o terceiro nasceu sem liberdade. Mas os três chegaram à mesma conclusão por caminhos distintos.
O sofrimento humano não vem da ausência de conquistas. Vem da distância entre quem você é e quem você precisa parecer ser para se sentir suficiente. Essa distância tem um custo diário. Ela aparece na tensão de sustentar uma imagem, na exaustão de buscar aprovação em lugares que nunca vão saciá-la, na sensação persistente de que, mesmo quando tudo está bem por fora, algo por dentro ainda não fechou. Os estoicos não ensinavam como conquistar o mundo. Ensinavam como parar de precisar que o mundo te valide para você conseguir viver. E essa é uma diferença que muda tudo, porque a partir daqui, as próximas lições não vão falar sobre o que você persegue, vão falar sobre o que você carrega sem perceber e que está pesando mais do que qualquer derrota que você já enfrentou. A identidade que você defende não é sua. Existe uma versão de você que foi construída por outras pessoas, não por mal, não por manipulação, mas pelo acúmulo silencioso de aprovações e rejeições que moldaram o que você aprendeu a ser para ser aceito. E o problema mais sério não é que essa versão existe. O problema é que você provavelmente a defende com mais energia do que defende o que realmente pensa, sente e quer. Epicteto abordou isso no Enchiridion, capítulo 2, com uma clareza que incomoda. Ele escreveu que os homens se perturbam não pelas circunstâncias, mas pela interpretação que fazem delas, e que essa interpretação quase sempre foi herdada, não escolhida. Você não nasceu achando que precisa de aprovação para agir. Aprendeu isso. E aprendeu tão cedo que hoje parece parte da sua natureza. A teoria da identidade social, desenvolvida pelo psicólogo Henri Tajfel, demonstrou que os seres humanos constroem grande parte do senso de valor pessoal a partir da percepção que grupos externos têm deles. Em termos simples, você se torna, em partes significativas, o que as pessoas ao seu redor precisam que você seja. E quando esse processo opera sem consciência, ele não forma identidade. Ele forma uma prisão confortável. Pensa nas escolhas que você fez nos últimos anos. Quantas delas foram genuinamente suas? Quantas foram respostas ao que sua família esperava, ao que seu círculo social valorizava, ao que as redes sociais recompensavam com atenção? Não é uma acusação. É uma pergunta que Epicteto faria sem hesitação, porque ele sabia que a liberdade começa exatamente nesse ponto de investigação. A identidade que você defende com unhas e dentes quando alguém a questiona. Essa necessidade de provar que suas escolhas foram certas, que seu caminho faz sentido, que você não errou, quase sempre está protegendo não quem você é, mas quem você precisou ser para sobreviver em determinados ambientes. E carregar isso como se fosse verdade absoluta é o que impede que você descubra o que existe por baixo de tudo isso. A disciplina que ninguém vê é a única que importa. Existe uma pergunta que separa quem realmente cresce de quem apenas parece crescer. Você age da mesma forma quando ninguém está olhando? Não como teste moral, não como questão de caráter no sentido religioso, mas como diagnóstico preciso sobre a origem da sua motivação. Porque se a sua disciplina depende de uma audiência, ela não é disciplina, é performance. E performance esgota de um jeito que a disciplina real nunca esgota. Marco Aurélio praticava o que os estoicos chamavam de prosoche, que significa a atenção contínua a si mesmo. Nas Meditações de Marco Aurélio, livro 3, parágrafo 4, ele escreve que não deve agir como se tivesse 1000 anos pela frente, que a morte paira sobre todos e que enquanto ainda é possível, enquanto ainda há tempo, é preciso melhorar. Não para ser visto melhorando, para melhorar. Essa distinção, que parece pequena no papel, é enorme na prática. A cultura contemporânea inverteu essa lógica de forma quase total. As redes sociais criaram um ambiente onde a ação só parece real quando documentada, onde o esforço só conta quando testemunhado, onde a disciplina se transformou em conteúdo. E o resultado é uma geração de pessoas extremamente ocupadas em mostrar que trabalham, que estudam, que se desenvolvem, mas que raramente confrontam a pergunta sobre o que fariam se ninguém pudesse ver. Marco Aurélio escrevia suas meditações sem intenção de publicação. Eram anotações pessoais,
conversas consigo mesmo, correções de rota feitas no silêncio da madrugada por um homem que tinha o poder de se iludir com mais conforto do que qualquer pessoa ao redor. Ele escolheu não fazer isso. Escolheu o trabalho invisível, o refinamento sem plateia, a virtude praticada no escuro. O que você está construindo agora que ninguém sabe? Se a resposta for nada, essa é a informação mais importante que este vídeo pode te dar. Porque a disciplina que ninguém vê é a única que pertence completamente a você. Tudo que depende de olhos alheios para existir pode ser destruído quando esses olhos se fecham. Livre-se das pessoas que te ensinam a ser fraco. Há pessoas na sua vida que, depois de cada conversa, te deixam menor. Não porque sejam más, não porque tenham intenção de prejudicar, mas porque a dinâmica que existe entre você e elas te coloca sistematicamente num papel de inferioridade, de dúvida, de dependência emocional. E o dado mais perturbador é que muitas vezes você chama essa dinâmica de amizade, de amor, de família. Sêneca escreveu na carta a Lucílio, carta 7, algo que poucos líderes espirituais ou filósofos modernos teriam coragem de dizer com essa brutalidade. Afaste-se da multidão, afaste-se dos poucos, afaste-se até mesmo de um único indivíduo. Ele não estava pregando isolamento, estava descrevendo um princípio de higiene mental que a maioria das pessoas ignora porque confunde presença com valor. A neurociência do contágio emocional, estudada pela pesquisadora Elaine Hatfield, demonstrou que os seres humanos absorvem os estados emocionais das pessoas ao seu redor de forma automática e inconsciente. Você não precisa de uma conversa longa para ser afetado. Basta a presença repetida de alguém que opera no modo do medo, da reclamação, da vitimização, para que esses padrões comecem a encontrar espaço dentro de você. Sêneca ia além da neurociência porque tinha algo que os dados não capturam. Ele entendia o mecanismo moral dessa influência. Certas relações não apenas te expõem a emoções negativas, elas te ensinam de forma gradual e quase imperceptível que você não é capaz de lidar com a vida sem validação constante, sem aprovação, sem o conforto de alguém dizendo que você está certo. E quando você internaliza esse ensinamento, você para de crescer sem perceber que parou. A questão não é cortar pessoas com frieza ou construir muros ao redor da sua vida. A questão é ter clareza sobre o que cada relação produz em você ao longo do tempo. Sêneca dizia que devemos escolher como companheiros aqueles que nos tornam melhores e abrir a nós mesmos para quem podemos tornar melhores. Tudo fora dessa equação é, no melhor caso, distração. No pior, é um peso que você carrega achando que é suporte. O fio que conecta tudo. Você não chegou até aqui por acaso. Algo neste vídeo tocou em algo que você já sabia, mas que ainda não tinha palavras para nomear. E agora que as lições foram apresentadas, é hora de revelar o que estava presente em cada uma delas, mas que nunca foi dito diretamente. Epicteto falou sobre o desejo que esconde uma necessidade. Marco Aurélio falou sobre o custo da vitória errada e sobre a disciplina sem audiência. Sêneca falou sobre o tempo desperdiçado em espera e sobre as relações que ensinam fraqueza. 3 homens, 3 vidas radicalmente diferentes, 3 séculos de distância entre eles, e todos apontando para o mesmo centro. O princípio que une tudo isso tem um nome na filosofia estoica. Chama-se hegemonikon, que significa a faculdade diretora da alma, o núcleo racional que existe em cada ser humano e que tem o poder de interpretar, julgar e escolher como responder a qualquer circunstância. Os estoicos acreditavam que esse núcleo não pode ser tocado por nada externo sem a sua permissão. Nenhuma rejeição, nenhuma perda, nenhuma opinião alheia tem acesso direto a ele. O único caminho de entrada é o que você mesmo abre. Tudo que enfraquece uma pessoa, a perseguição desesperada, a vitória vazia, a espera que paralisa, a identidade herdada, a disciplina performática, as relações que drenam, tudo isso opera pelo mesmo mecanismo. Eles funcionam porque a pessoa entregou em algum momento o controle do seu hegemonikon para algo ou alguém externo.
e passou a viver como se a autoridade sobre si mesma estivesse do lado de fora. Esse é o fio. Não é sobre técnica, não é sobre força de vontade. É sobre reconhecer que a sede que você tenta saciar lá fora tem uma fonte que só existe aqui dentro. E que cada vez que você buscou validação, aprovação, conquista ou companhia para preencher algo interno, você estava, sem saber, se afastando da única coisa que poderia realmente resolver. Os estoicos não ensinavam como vencer o mundo. Ensinavam como parar de estar em guerra consigo mesmo. E quando essa guerra termina, algo muda na forma como você se move pela vida. Você para de correr, não porque desistiu, mas porque finalmente entendeu para onde está indo. O desafio pessoal. Chegamos ao momento em que a maioria dos vídeos te entrega uma citação bonita e te manda embora com uma sensação boa que some em 48 horas. Não vou fazer isso. Porque sabedoria sem ação é apenas entretenimento intelectual. E você não veio até aqui para ser entretido. Nas próximas 24 horas, existe uma coisa concreta que você pode fazer. Apenas uma. Pega um papel, abre uma nota no celular, usa o que tiver à mão e responde com honestidade brutal a esta pergunta. Em qual área da minha vida eu ainda estou esperando que algo externo me complete para eu poder agir? Pode ser um relacionamento, uma carreira, um reconhecimento, uma aprovação que você nunca vai conseguir de uma pessoa específica. Identifica isso. Escreve. Porque o que você não nomeia, você não controla. Esse exercício tem raízes diretas na prática estoica do exame de consciência noturno, descrito por Sêneca na carta a Lucílio, carta 3, onde ele relata o hábito de revisar cada dia com a pergunta: que fraqueza curei hoje? A que resistência me opus? Em que sentido melhorei? Não como autopunição. Como diagnóstico honesto feito por alguém que se leva a sério. Marco Aurélio fazia o mesmo nas madrugadas em que governava o maior império do mundo. E ainda assim, encontrava tempo para sentar consigo mesmo e perguntar se estava sendo a pessoa que acreditava precisar ser. Não a pessoa que o cargo exigia. Não a pessoa que Roma esperava. A pessoa que ele, no silêncio da sua consciência, sabia que deveria ser. Você tem essa mesma capacidade, não porque leu sobre estoicismo, não porque assistiu a este vídeo, mas porque o hegemonicon que Epicteto descreveu existe em você da mesma forma que existia neles. A diferença entre uma vida vivida com clareza e uma vida vivida em reação constante não está no talento, não está nas circunstâncias, não está no que o mundo decide te oferecer ou te negar. Está na decisão, tomada uma vez e renovada todos os dias, de ser a autoridade sobre si mesmo. Memento mori.